ver aqui como é que tá esse dia. Dia abençoado por Deus, coisa maravilhosa. Então, galera, no dia de ontem eu completei 24 anos de idade e foi simplesmente assim algo que trouxe uma reflexão pra mim, no sentido de algumas coisas que têm acontecido ao longo desses últimos anos da minha vida, principalmente desde que me tornei pai, né? Deixa eu ajeitar aqui. Comecei a ter, né, a cuidar da minha casa, minha família. E algumas coisas que eu venho percebido é que, com o passar do tempo, a gente não anseia somente por uma vida complexa, uma vida onde, sei lá, cara, você é dono de um prédio, você é um milionário, você tem muita riqueza. Não somente isso, mas alguns tipos de vaidade com a aparência também vão embora. Porque existem outras preocupações que vão ocupando sua mente e, e certamente isso traz ali uma, uma prioridade diferente para você, né? Sua prioridade deixa de ser, né, aquilo que você quer conquistar um dia e muitas vezes se torna o hoje, né? No sentido de você ter que lidar com os seus problemas, lidar com alguma demanda de trabalho, alguma dificuldade de aprendizado, de qualquer outra coisa que você esteja tentando desenvolver. Ao longo desses últimos anos também, eu venho lutado por para desenvolver uma empresa, né, que é a Thrive, e de pouco em pouco tô vendo ela se desenvolvendo, graças a Deus. Não é por mérito meu, eu sei que Deus tem feito algo grandioso. Eu sei que Deus tem feito algo grandioso, né? Mas eu preciso deixar isso como reflexão. Não acredito que isso vai alcançar tantas pessoas, isso que eu tô falando, mas acredito que vai alcançar quem precisa ouvir, sabe? Então, ao longo dos anos, vem crescendo uma cultura onde você persegue coisas, você não persegue um propósito, você não persegue sabe, como é que eu posso dizer? Uma vida simples. Eu não tô falando de uma vida com escassez, tá? De alimento, de dinheiro, ou de, ou de, não sei, de conquistas, mas uma vida simples no sentido de, sabe, de você ter aquilo que você precisa, não para sobreviver, mas para viver, sabe? Viver com excelência, viver com gratidão, que eu considero também extremamente importante. E muitas pessoas hoje em dia, elas não se consideram, né, felizes porque elas não têm aquilo, porque elas não conquistaram aquilo, porque elas não têm o saldo que elas queriam na conta bancária delas. Elas não desenvolveram ainda a habilidade que elas queriam, elas ainda não desenvolveram ali a profissão, né, que elas desejam ter um dia, desejam trabalhar um dia. Mas isso não pode tirar, isso não pode roubar a alegria do hoje, a alegria do presente que Deus nos deu hoje, que nada mais é do que estar vivo, né? Estar vivo aqui nesse mundo, que é passageiro também, mas no final tudo é vaidade, né? Então, não adianta a gente viver uma vida insatisfeitos, né? Não podemos viver insatisfeitos. Nós temos que ter gratidão e principalmente usufruir daquilo que nós temos hoje. Seja um celular. Hoje em dia a gente ouve muita gente falando merda, sabe? Essa é a verdade. Onde você tem que enriquecer, onde você tem que ganhar dinheiro. Muitas dessas pessoas, cara, fazem coisas erradas. Muitas dessas pessoas passam a perna nas outras pessoas. Muitas dessas pessoas, elas têm dinheiro, mas elas não têm nada além disso. E, sinceramente, para mim, um dinheiro sujo não vale a pena. Então, assim, se você não tá lutando por algo, por um sonho, por um objetivo, por algo que você deseja para sua vida, e isso
Não tô falando algo no sentido de você passar alguém para trás, mas no sentido de ser algo que você se levanta todo dia disposto a viver e viver por aquilo, a viver para alcançar aquilo, sabendo que aquilo vai te proporcionar coisas melhores, né? Uma condição melhor. Cachorro. Mas sabendo que aquilo vai te proporcionar uma condição melhor, não somente financeira, mas de vida, né? E ao mesmo tempo que eu tenho visto essa cultura dominada, né? A cultura pop já dominou muito tempo, né? Essa questão, essa consciência, eu vejo que hoje em dia existe uma cultura onde está acontecendo o contrário disso, né? É uma cultura onde a conquista é valorizada, a simplicidade ela é valorizada, a família é valorizada, os princípios de Deus são valorizados, e isso é muito bom, né? Não estou falando aqui com alguém perfeito que nunca errou, mas estou falando aqui com alguém que percebeu, que teve a bênção de perceber, sabe? De ter os olhos abertos, sabe? E isso muda tudo, isso muda completamente tudo. Então, o simples fato de você ter um teto cobrindo sua cabeça já se torna um motivo extremo de gratidão. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sabe? Então, esses 24 anos até hoje, eu cresci, eu aprendi, eu errei, eu caí, mas eu também engatinhei, mas eu também andei, mas eu também fui levantado. E hoje, se eu tô vivendo algo, uma vida tranquila, mas hoje se eu tô vivendo uma vida tranquila não no sentido de não ter problemas, tá? Mas uma vida onde você consegue administrar as coisas, seja de maneira prática ou seja com fé, né? E muitas das vezes o que nos falta é isso. Então, surge um problema que a gente fica sem dormir, ansioso. Então, passa na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração o tempo inteiro aquilo que a gente ainda não conquistou, aquilo que a gente quer ter um dia, e a gente esquece de viver o processo do agora, sabe? E o presente é a melhor fase de se viver. Por quê? Porque se você sabe que no seu coração existe um propósito real com algo, isso não vai sair só porque você ainda não conquistou. Mas isso também não vai deixar de existir só porque você não tá perseguindo somente isso, sabe? Então você tem um sonho de se casar, de ter uma casa, uma chácara, não sei. E isso não vai sair do seu coração só porque você não tá pensando nisso e ansioso por isso 24 horas. Se realmente for algo real para sua vida, isso não vai sair tão facilmente assim, né? Do seu coração, do seu pensamento, da sua mente. Mas se for algo verdadeiro, você vai saber aproveitar a estrada até chegar lá, sabe? E é isso que eu tenho aprendido muito. Então, o simples fato de eu poder pegar meu Kindle, ler um livro, né, o Gabriel, um amigo meu até comentou que, caramba, o cara tá com Kindle em qualquer lugar. Cara, o simples fato de eu poder ler um livro e aproveitar, tipo, uma paisagem, tipo esse sol que tá aqui, ó, que eu amo ver as formações, né, que o sol faz, mas somente isso, cara, já é de uma grande satisfação, sabe? É um grande prazer. Talvez esse não seja o seu único prazer, talvez fazer uma viagem, o que também é meu caso, né? Eu também gosto de fazer viagens. Talvez seja, sei lá, fazer um pedal, talvez seja ir para outra cidade, conhecer pessoas novas. Independente, cara. Existem maneiras de você sentir esse prazer de estar vivo, né? E é isso. Obrigado, Jesus, por 24 anos aí. E quero agradecer você que tá assistindo até agora e dizer que você pode ficar calmo, que aquilo que é pra você, aquilo que é seu, se você não deixar de ir atrás, se você não deixar de se levantar todo dia e realmente buscar a sua melhor performance em qualquer coisa que você for fazer, porque a maneira com que você faz uma coisa, você faz todas as outras, é algo que o David Goggins fala muito no livro dele, né? Cara, se você realmente se propor a se entregar de fato, com perseverança naquilo que você sabe que vai poder te levar, te conduzir em meio a essa estrada, né? Durante essa estrada, no percurso do caminho dessa estrada até o seu sonho, até o seu objetivo, você vai chegar lá, cara. Então, assim, não se esqueça que o tempo faz parte da jornada também, né? E é isso, beleza? Obrigado aí por você que tá assistindo até agora. Tamo junto, valeu!